Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano. Estamos aqui hoje para mais uma das nossas aulas do nosso movimento Aprender Mais. Então, eu peço a vocês que já separei o nosso material didático, que é o nosso livro Emai Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano, certo? Hoje nós teremos a nossa aula de número 64. Aí no seu livro, pessoal, já abre na parte onde estão as atividades do livro EMAI, que são as atividades de matemática. E na aula de hoje, vamos iniciar a sequência didática de número 23. Então, na aula de hoje, vamos realizar as atividades 23.1, 23.2 e 23.3, que requer a habilidade de ler números racionais de uso frequente na representação fracionária e decimal. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre a representação dos números através de frações ou na forma decimal, certo? Nossas atividades estão aí no nosso livro, das páginas 54, 55 e 56. Tudo bem? A atividade de hoje, pessoal, começa desta forma aqui, atividade 23.1. A professora Mariana pediu que seus alunos pintassem a quarta parte de uma figura retangular desenhada na lousa. Observem as respostas de alguns alunos. Então, aí no seu livro, pessoal, vocês vão encontrar esta atividade da forma como eu estou mostrando aqui para vocês agora. Mas como nós vamos identificar a quarta parte de cada uma dessas figuras? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que eu quero mostrar para vocês agora. Eu tenho aqui, pessoal, uma folha sulfite, ó, tamanho normal, estão vendo? Sim. O que eu vou fazer com essa folha sulfite aqui? Eu vou repartir ela em duas partes, certo? Se eu repartir a minha folha em duas partes, as duas partes têm tamanhos iguais. E se eu pegar essa mesma folha sulfite aqui, que eu dobrei ela ao meio, ó, vocês estão vendo? Deixa a professora arrumar aqui, deixar ela bem certinha, ó. A mesma folha que eu dobrei ao meio, agora eu vou dobrar ao meio novamente. E dobrei ao meio novamente. O que vocês observam? Que ficou um tamanho menor. Mas será que os 4 pedaços que eu tenho aqui são do mesmo tamanho? Vamos abrir aqui para ver. Olha como ficou a nossa folha. Eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. Eu já recortei essas partes aqui, ó, para mostrar para vocês. Olha aqui, eu tenho 4 partes do mesmo tamanho. Essa é a folha que eu dobrei e estes são os pedacinhos, ó, que eu recortei, ó. 4 pedacinhos do mesmo tamanho. Cada um desses pedacinhos equivale a qual fração, pessoal? Eu fiz aqui para mostrar para vocês, ó. A mesma folha dobrada ao meio. Olha aqui. Eu tenho, ó, uma parte de 4. Então, eu tenho em cada pedacinho 1/4, certo? Vocês conseguem observar em casa que os tamanhos, ó, são todos do mesmo tamanho. Aqui, o que eu já tinha recortado, olha só. Ele tem o mesmo tamanho que eu anotei. Agora, um outro desafio. Esta folha sulfite aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, ela tem 4 divisões. Será que esses 4 espaços aqui estão todos do mesmo tamanho? Se eu dobrar esta folha, será que todos ficarão do mesmo tamanho? Olha só, eu acredito que não. Se eu dobrar aqui, ó, começando pelo primeiro espaço, ó, já vou dobrar para mostrar para vocês. Já começando aqui pelo primeiro espaço, eu já verifico o quê? Que esta parte é menor que esta. Então, eu posso dizer que eu tenho em cada uma dessas partes 1/4, pessoal? Não, eu não tenho uma parte de 4. Por quê? Porque não está dividido igualmente. Mas eu tenho uma outra folha aqui para mostrar, que é esta folha aqui. Será que nesta folha sulfite que eu pintei esta parte aqui,
Será que este pedaço equivale a 1/4? Peguei também a mesma folha sulfite, olha só, ó, a mesma folha sulfite, e dobrei primeiro ao meio, e depois dobrei novamente. E agora nós vamos comparar com a imagem que eu mostrei para vocês, que é essa daqui. Olha só, tem o mesmo tamanho? Observem aí de casa. Sim, tem o mesmo tamanho. Então, eu posso dizer que uma figura que eu tenho esta parte em destaque e está do mesmo tamanho que as outras, que eu tenho sim uma fração. Então, aqui eu tenho uma parte, ó, uma parte de... Quantas partes foram divididas a folha? De 4 partes, certo, pessoal? Esses conhecimentos são muito necessários para a nossa atividade de hoje. Então, agora nós vamos retornar à nossa atividade. Agora, aqui na nossa atividade, nós temos a forma como o Pedro representou a divisão desta forma. Depois tem a forma que o Mário representou, ó, todos dividiram em 4 partes. A Joana representou neste formato, ela pintou uma parte e deixou o restante em branco. E a Vanessa dividiu em 4 partes, olha só. Só que ela pintou uma parte de branco. E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual destes alunos respondeu corretamente a questão? O que vocês acham? Pensem aí um pouquinho, que nós já vamos conferir a resposta. Aqui no caso do Pedro, as 4 partes são do mesmo tamanho? Não são. Aqui no caso do Mário, as 4 partes são do mesmo tamanho? Também não. Eu tenho, ó, 3 partes e uma parte maior. Aqui no caso da Joana, as 4 partes estão do mesmo tamanho? Não, não estão do mesmo tamanho. Eu tenho uma parte aqui, menor, que está pintado, e eu tenho uma parte bem maior que não está pintada. E aqui no caso da Vanessa, ela dividiu em 4 partes iguais. E aí, qual será a resposta certa, pessoal? E aí, pessoal, qual aluno que representou corretamente uma parte de 4? Apenas a aluna Vanessa pintou corretamente a 4ª parte, porque ela pintou uma parte do total de 4 partes que está dividida a figura, certo? Vamos continuar aí agora as atividades. Ainda aí na nossa página 54, eu tenho essa outra atividade. Em seguida, ela desenhou outra figura e perguntou qual é a fração que representa a parte pintada em relação à figura toda. Observe as respostas de Ana, Irani, Helena e Sérgio. Observe as respostas. Então, a Ana respondeu, né, que esta fração aqui representada neste desenho, o desenho foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, eu sei que o total de partes que foi dividida a figura é o nosso denominador, que no caso aqui seria o número 9. Só observando esta informação eu já saberia responder. E eu sei que as partes que são pintadas sempre estarão representadas no número que está em cima, que é o numerador. Então, eu tenho 1, 2 partes pintadas. Então, vamos ver as respostas dos alunos. Ana respondeu 1/8. Eu tenho uma parte de 8 pintadas? Não tenho. A Irani respondeu 1/7. Então, eu tenho aqui uma parte só pintada? Também não, nós temos 2 partes pintadas. E o total aqui não deu 7. A Helena disse 2/7. Temos 2 partes pintadas? 1, 2. Mas o total aqui está dividido em 7 partes? Não. E o Sérgio, ele respondeu 2/9. Eu tenho 2 partes pintadas? Sim. E eu tenho 9 partes que foi repartida a figura?
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quem acertou, pessoal, dos 4 alunos? Foi o Sérgio que acertou. Sérgio está correto, pois ele representou com o número 2 as partes que foram pintadas. E com o número 9, o total de partes que a figura foi dividida, certo? Então, eu peço a vocês agora para pausarem um pouquinho esta aula e registrar a resposta aí no seu livro, pessoal. Se você já tiver terminado de registrar a atividade, ó, joinha. A gente continua a nossa aula aqui. Mas, se você ainda não terminou, eu peço a vocês que pausem o vídeo, voltem um pouquinho e terminem a atividade, certo? A próxima atividade é a atividade 23.2. Mas antes de realizarmos essa atividade, eu trouxe aqui para vocês algo para apresentar para que vocês entendam melhor como a gente pode representar as frações. Por exemplo, no início da aula, a professora pegou uma folha sulfite e dividiu em 2 partes e depois em 4 partes. Agora aqui eu tenho um círculo, olha só este círculo. Eu também fiz a mesma coisa, eu dividi este círculo aqui em 2 partes. E quando eu dividi este círculo em 2 partes, olha só, 2 partes. O que eu encontrei, pessoal? 2 partes de 1. Então, eu encontrei 1 meio e aqui 1 meio, ou metade. Significa que se eu cortar este círculo ao meio, eu terei o quê? 2 partes com 1 meio cada uma, certo? Ó, posso colocar só para vocês visualizarem de casa, olha aqui. As 2 partes que foram recortadas, ó, eu tenho 1 meio do lado de cá e 1 meio do lado de cá. E se eu quisesse repartir essa figura em mais partes? A mesma coisa. Eu tenho aqui o meu círculo, eu dividi ele ao meio e vou dividir ele novamente ao meio. Eu dividi ao meio e agora vou dividir ele novamente ao meio. Olha só. E o que eu encontro? Encontra a fração 1/4. Mas, professora Juscelia, o que significa isso? Significa que se eu repartir o meu círculo, ó, repartindo o meu círculo em 4 partes iguais, deixa a professora colocar aqui para vocês verem. Se eu repartir o meu círculo em 4 partes iguais, cada uma dessas partes, ela terá o valor de 1/4, ou seja, uma parte de 4 partes. Olha aqui, ó. Então, eu tenho em cada pedacinho deste 1/4, certo? Até aqui tudo bem? Mas o nosso círculo, nós apenas vamos dividir ele em 2 partes ou 4 partes? É claro que não. Nós podemos dividir em 3 partes, em 4, em 5, em 8. O que é importante? Que todas as partes tenham o mesmo tamanho, certo? Então, essa é a informação que nós vamos precisar para realizar a atividade agora. Pessoal, agora nós vamos retornar aí no nosso livro a atividade 23.2. Questão 1. A professora Mariana propôs aos seus alunos que resolvessem a questão. Então, ligue cada figura ao número que representa a parte pintada em relação à figura toda. E, em seguida, a sua escrita por extenso. Então, eu tenho aqui na primeira coluna todas as figuras. Depois, eu tenho aqui na segunda coluna a representação fracionária, ou seja, em forma de fração. Depois, eu tenho aqui na terceira coluna a escrita por extenso, ou seja, a forma como nós lemos aquela fração. Então, eu tenho aqui a primeira figura, o primeiro círculo, olha só. Assim como a professora dividiu o círculo, vocês lembram? Ó, nós dividimos o círculo. E aí, eu mostrei para vocês que cada parte desta aqui do meu círculo representa 1/4. Então, se o meu círculo aqui ele fosse de uma outra cor, deixa eu pegar um círculo aqui de uma outra cor para mostrar para vocês. Ó, isso.
e eu tivesse pintado apenas esta parte aqui que está em azul, então eu estaria pintando o que representa 1/4, certo? Então, vamos ver aqui a primeira figura. Nós temos um círculo que foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E quantas partes estão pintadas? 7 partes. Então, eu tenho o quê? 7/8, ou seja, 7 partes pintadas de um total de 8. E aqui eu tenho a forma como eu leio ou como eu escrevo, por extenso, a leitura dessa fração. Próximo círculo, ele está dividido em 1, 2, 3, 4 partes. E eu tenho uma parte pintada. Então, eu tenho 1/4, ou seja, uma parte de 4 está pintada. E aqui nós vamos ligar aonde está escrito 1/4. Terceiro círculo, ele foi repartido ao meio. Eu tenho metade ou 1/2, uma parte de 2 que foi pintado. Já liga aí a escrita fracionária, a forma como nós lemos essa fração. Próximo círculo tem 1, 2, 3 partes. 2 partes foram pintadas. Eu tenho 2/3. Como eu leio essa fração? 2/3. E aqui, por último, eu tenho um círculo que foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E apenas uma parte foi pintada. Então, eu tenho 1/6, certo? Aqui na nossa aula, vocês estão visualizando a folha do livro. Então, agora vocês devem pausar aí a sua aula e fazer esse registro aí no seu livro. Fração por fração, imagem por imagem, certo? E nós vamos relembrar algumas informações importantes. As frações, elas são números que indicam sempre uma divisão. Então, esse sinalzinho aqui, ó, cadê? Este risquinho aqui, ele faz nos lembrar que nós estamos dividindo, ou seja, sempre o número de cima, que é o numerador, eu vou dividir pelo número que está embaixo. Nós usamos esses números quando queremos mostrar que o total, foi repartido em partes iguais. Para escrever uma fração, usamos um traço na horizontal, que eu já mostrei, e na parte de baixo aqui do traço, nós colocamos o número de vezes que o todo foi dividido. E na parte de cima, nós usamos o quê? Quantas partes nós vamos retirar desse total, certo? Nas frações, o número que fica em cima é o numerador e o número que fica embaixo é o denominador. Veja na figura ao lado como representamos algumas frações. Então, nós já vimos na aula de hoje, ó, algumas dessas formas, né? Nós já vimos aí representada no nosso livro e já fizemos uma atividade onde nós podemos aprender um pouquinho mais sobre a forma como nós lemos essas frações. E aí, vem o seguinte, ó, se você observe na imagem que quanto mais dividimos o nosso círculo, menor vai ficando cada pedaço. Então, ó, conforme nós vamos dividindo, ó, o pedacinho vai ficando menor, menor e menor. Ou seja, este pedaço aqui que está em azul, ele é maior ou menor que este pedaço aqui? Muito maior. Aí tem uma atividade prática. Você pode verificar isso quando for a uma pizzaria. Então, aqui, ó, tem as divisões, ó. A pizza dividida ao meio, ó, você dividiu por 2 pessoas. Aqui dividiu para 4 pessoas. Aqui dividiu para 6 pessoas. Olha o tamaninho que ficou o pedaço comparado a este. E aqui dividiu para 8 pessoas. Então, aqui eu tenho 1/2, aqui eu tenho 1/4, 1/6 e 1/8. Observando aqui, ó, 1/2 e 1/6, o que eu posso dizer? Eu posso concluir que 1/2, ó, é muito maior que 1/6, certo? Então, aqui, observando a imagem, a gente consegue identificar essa informação. Como nós fazemos, pessoal, para ler as frações? Para fazer a leitura de uma fração, começamos lendo o numeral que está em cima,
que é no numerador, e em seguida lemos o denominador da seguinte forma. Então, se o número que está embaixo for o número 2, nós vamos ler meio. Se for o 3, nós vamos ler terço. Se for o 4, nós vamos ler quarto. Se for o 5, nós vamos ler quinto. Se for o 6, nós vamos ler sexto. Se for o número 7, nós vamos ler sétimo. Se o número que estiver embaixo for o número 8, nós vamos ler oitavo. Se for o número 9, nós vamos ler nono. Mas quando chega lá no número 10, eu leio décimo. E se for 11, 12, 13, 14 e até 99, eu só leio o nome do número junto com a palavra avós. E se for o 100 embaixo, eu leio a palavra centésimo. E se for o 1000, milésimo, certo? Deu para aprender um pouquinho, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Olha só. 3 meios, por quê? Tem o 3 no numerador e o 2 no denominador. 2 terços, 3 quartos, 1 quinto, 5 sexto, 4 sétimos, 5 oitavos, 7 nonos e assim por diante, certo? Agora, no seu livro, nós temos essa atividade que está aí, pessoal, ainda aqui na página 55. Vamos ajudar os alunos da professora Mariana. Após observar as figuras do quadro acima, circule em cada item a seguir o que é maior, o maior número, e justifique sua resposta. Então, ó, aqui no seu livro tem estes círculos aqui. O que a professora Juscelia fez? Para vocês entenderem melhor, eu coloquei eles aqui ao lado para a gente observar. Então, aqui na alternativa A, qual número é maior? Qual fração é maior? 1 quarto, ó, uma parte de 4, dá uma olhadinha. Ou 1 sexto. Ó, aqui eu tenho uma parte de 6 pintadas. Qual fração será maior, pessoal? 1 quarto será maior. Próxima questão, a questão B. 1 meio e 2 terços. Então, 1 meio, uma parte de 2 está pintada, e 2 terços, duas partes de 3. Qual número será maior, pessoal? Observe a área que foi pintada. Qual a área que está maior? Esta aqui ou esta aqui? 2 terços está maior. Olha o tamanho que está pintado comparado a este tamanho aqui. Questão C. 2 terços, ó, 2 terços, então eu tenho duas partes de 3 que está pintada, ou 7 oitavos, eu tenho 8 partes aqui e 7 está pintado. Qual a parte maior que está pintada? A quantidade maior aqui, pessoal? 7 oitavos. E aí, pede para a gente justificar a nossa resposta. O que eu coloquei aqui na justificativa? Por quê que essas frações aqui são maiores? Porque a área pintada na figura é maior. Ou seja, olhando, observando a imagem, por exemplo, se eu mostrar para vocês esta imagem, eu tenho 1 quarto aqui que está pintado. E se eu mostrar essa outra imagem aqui para vocês? Eu tenho 1 meio. E aí, qual das duas frações será maior? 1 meio ou 1 quarto, pessoal? Olha o tamanho que está pintado. 1 meio. Por que 1 meio é maior? Porque eu tenho duas partes aqui, ó. Preciso de duas partes, ó. Ó, preciso de duas partes para formar metade, certo? Agora nós vamos para a última atividade. A última atividade é a 23.3, né? Número 1, você tem alguma coleção? Lucas coleciona carrinhos. Observe a coleção de Lucas e responda quantos carrinhos são. Eu trouxe para vocês, deixa eu compartilhar aqui. Olha aqui o que eu trouxe para vocês, uma coleçãozinha de canetas. Quantas canetas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 canetas. Aqui na minha coleção, se eu quiser dividir ela
encontrar a metade. Como que eu faria? Vou dividindo. Ó. Uma, vou colocar aqui. Uma, duas, duas. Três. Então, se eu quero saber quantas canetas eu tenho na metade de 6, eu tenho, ó, 3 canetas aqui, ó. 3 canetas em cada grupo. E se eu tivesse que dividir por 3? Vamos ver? Uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma e outra. Olha aqui, eu fiquei com 3 grupos de 2. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque as frações nós não usamos apenas para dividir figuras, mas nós usamos também para dividir quantidades, que é a atividade que nós vamos fazer agora, certo? Então, vamos lá. Aí, no seu livro, nós vamos ver a coleção de carrinhos do Lucas. Vamos contar quantos carrinhos ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24 carrinhos. Então, eu descobri que o Lucas tem 24 carrinhos. Agora, nós vamos responder as questões aí do seu livro. Letra A. Lucas quer dar para o seu amigo Pedro a quarta parte dos seus carrinhos. Como poderá separá-los? Circule na figura acima a parte que ficará com Pedro. Então, olha só. O Lucas, ele quer dar para o amigo dele, Pedro, a quarta parte dos seus carrinhos. Então, o que eu vou fazer com 24? Eu sei que tem 24 carrinhos. Vamos dividir por 4, porque é a quarta parte. O resultado já está até aqui, o número 6. Vamos ver como eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrinhos. Ele deu para o amigo. Né? Então, o amigo dele, o Pedro, ficou com 6 carrinhos, ou seja, ele ficou com um quarto. Pedro ficou com um quarto da coleção do Lucas. E o Lucas ficou com os carrinhos que sobraram. Vamos contar quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carrinhos, certo? Então, o nosso amigo, olha só, questão B, quantos carrinhos Pedro receberá e com quantos carrinhos Lucas ficará? Então, eu já sei que o Lucas deu para o Pedro a quarta parte, que equivale a 6 carrinhos. Então, eu sei que o Pedro receberá os 6 carrinhos e o Lucas vai ficar com 18 carrinhos. Mas aqui na questão C, o Lucas, ele quer ainda dar de presente carrinhos para o seu outro amigo, que é o Ricardo. Então, na letra C, em seguida, Lucas guardou a terça parte do que restou. Então, tem os 18 aqui que restou. E desse 18, ele vai tirar a terça parte, ou seja, vai pegar o número 18 e vai fazer o quê, pessoal? Dividir por 3, porque é a terça parte. Ele vai encontrar o 6. E depois do 18, ele já descobriu que a terça parte são 6. Do 18, ele vai tirar o 6 que ele descobriu e ficará com 12. Então, como será a resposta? Lucas guardou 6 carrinhos e deu 12 carrinhos para o Ricardo, certo? Vocês podem pausar o vídeo e anotar a resposta aí no seu livro. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre as frações na aula de hoje, mas na próxima aula nós vamos continuar estudando sobre este assunto, certo? Então, eu espero vocês amanhã na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!